não é, a recepção aqui da Câmara Municipal de Araraquara. Eu já estive aqui algumas vezes na cidade, é sempre uma satisfação poder voltar. Quero, na pessoa da Lia, cumprimentar todos os membros da mesa, né, os deputados. Está aqui o Rilo, ali eu já nomeei. Os representantes da POSP, aqui na figura da Bebel, que é uma batalhadora em defesa da educação. Cumprimentar as lideranças aqui da Câmara, os vereadores. Cumprimentar o Vermelho, que é o nosso companheiro que toca aqui o PSOL na cidade de Araraquara. Bem rapidamente, nós estamos num momento muito importante da vida do povo do nosso estado. Por quê? Porque, na minha cabeça, esse é o projeto mais importante que está tramitando na Assembleia Legislativa. Nós estamos discutindo um plano para os próximos 10 anos. E num estado que nunca teve um planejamento de longo prazo para a educação. Em 2003, a sociedade elaborou uma proposta com várias entidades, o governo do estado mandou a sua proposta para a Assembleia, a proposta da sociedade tramita até hoje na Assembleia Legislativa, inclusive foi atualizada, e a proposta do governo de então foi retirada pelo José Serra em 2009. E São Paulo, o estado mais rico da federação, o mais populoso, que concentra grande parte do parque industrial do Brasil, ficou sem um planejamento de longo prazo para a educação. Talvez seja por isso que é ideia comum de que a educação no nosso estado não vai bem. Talvez essa falta de planejamento. Eu estou entre aqueles que têm absoluta certeza de que a falta de um planejamento que vá para além dos governos é o centro do problema da educação no nosso estado. Então, hoje na Assembleia tramitam 2 projetos. E sobre o projeto do governo tem um substitutivo e mais de uma centena de emendas. E nós estamos, nesse momento, fazendo percorrendo o estado para poder colher opiniões e fazer um escrutínio público do projeto que o governo enviou para a Assembleia Legislativa. E é preciso que se faça uma reflexão sobre esse projeto, uma reflexão dura, porque da crítica desse projeto é que nós podemos avançar numa elaboração de uma proposta de fato condizente com o tamanho do nosso estado. E a primeira questão importante é que esse projeto que foi enviado para a Assembleia Legislativa do governo é um projeto que veio sem diagnóstico oficial. Não existe uma análise do problema educacional de São Paulo apensada a essa proposta. E qual é o diagnóstico que existe hoje no estado de São Paulo em relação à educação? Não o oficial, porque o oficial é inexistente. Mas o diagnóstico que existe por pesquisas, de pesquisadores, cruzando os dados do PNAD, com o IBGE e por aí vai. A realidade concreta é que o estado de São Paulo concentra quase 1,5 milhão de analfabetos nas portas do século XXI. A realidade concreta é que no estado de São Paulo 1.300.000 crianças não têm vagas nas creches. Eu não sei se tem defensor público aqui, em muitas audiências tem defensor público e o defensor entra com ação contra o prefeito para obrigar o prefeito a matricular a criança na creche. A creche fica igual a Câmara aqui, fica abarrotada de gente, de criança no caso. Por quê? Porque a prefeitura não dá conta da construção das creches e o governo de estado não faz parcerias e não tem contrapartida. O dado concreto é que no ensino fundamental e o médio, a qualidade é muito baixa. Tanto é que nós temos alunos saindo do ensino médio analfabetos funcionais ainda. Que pega o ônibus, escreve o nome, mas não consegue compreender um texto. E no ensino superior, a gente teve uma privatização violenta nos últimos 20 anos. Se São Paulo fosse um país, eu queria repetir isso aqui, quem já tem ido nas últimas audiências, vê que eu sempre falo isso, que é muito importante. Se São Paulo fosse um país, gente, nós seríamos o país do mundo que tem a maior concentração de matrículas do ensino superior privado. 94% das matrículas do estado de São Paulo se concentram no ensino superior privado. Apenas 6% dos nossos jovens estão matriculados em instituições públicas de ensino superior. E é a universidade pública ou faculdade que consegue fazer o trinômio, né? Ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente as privadas não conseguem. Então nós precisamos inverter isso, ou no mínimo melhorar a situação, expandir as vagas nas universidades públicas. Então, esse é um pouco do diagnóstico. Eu fiz até um livretinho, porque eu acho que esse projeto é tão importante para esclarecer um pouco esses dados, que nós entramos com a atualização do projeto de 2003 na Assembleia. Então, esses 2 projetos estão tramitando lá. Com a atualização, está tudo aqui, quem quiser depois, esses dados concentrados.
E para conseguir, daqui 10 anos, mudar um pouco esse cenário, o que é preciso fazer? É preciso repactuar o financiamento da educação. E aí não é pouca coisa, é um esforço imenso, um esforço gigantesco. Esse ano aqui a previsão da Ciência e Tecnologia, Secretaria da Educação, são 42 bilhões de reais de investimentos na educação. Nós precisaríamos em 2018 ampliar para 65 bilhões, em 2025 para mais de 100 bilhões, 103 bilhões para ser mais exato. Então, mais do que dobrar os investimentos em educação. É claro, o governo de São Paulo tem que entrar com uma parte. Hoje, só para concluir, desses gastos, investimentos com educação, representam 33,7% da riqueza de São Paulo, do PIB de São Paulo, dos quais o governo do estado é responsável por 2%, a União por 0,14%, o município de São Paulo 0,59% e os demais municípios, excetuando a capital, de 1%. Então, o governo de São Paulo precisa ampliar os seus investimentos, o governo federal precisa aumentar em muito, porque só tem as instituições federais aqui no estado, e os municípios também ampliar um pouco mais para que a gente pudesse ter uma ampliação. Qual é a proposta que a sociedade civil, desde 2003, vem levantando? E eu queria aqui concluir com isso, para a gente ampliar os gastos. Primeiro, mexer no ITCMD. Vou entregar o projeto ao secretário terça-feira na Assembleia, um projeto pronto. Hoje, o ITCMD é quando o cidadão morre, é imposto de transmissão de causa-mortes. Hoje, no nosso estado, a gente cobra o piso, que é 4%. Vocês terem uma ideia, na Europa, em média, é 35% a 40%. Nos Estados Unidos também é perto disso aí. Então, claro, para patrimônios acima de R$1 milhão. Então, nós estamos cobrando o piso. A lei federal permite cobrar até o teto, que é 8%. Nós vamos entregar uma proposta para o secretário para a gente aumentar de 4% para 8%. O Maranhão está debatendo isso, uma proposta do governador Flávio Dino. E esse a mais, para nós colocarmos ele como verba carimbada, para não entrar nos 30% da educação, entrar como adicional dos 30% para a educação. Esse ano a previsão de arrecadar com esse imposto R$1,5 bilhão de reais. Se nós fizermos uma escala para famílias que têm bastante renda, já dá para começar a melhorar o financiamento da educação aqui em São Paulo, que é o quê? Que é taxar um pouquinho mais o andar de cima, que paga muito pouco imposto no Brasil. A segunda, que é melhorar os instrumentos para combater a sonegação fiscal. São Paulo perdeu, o ano passado, 160 bilhões de reais com sonegação. São grandes empresas que não pagam os impostos. Então tá aí os escândalos aí de máfia do ICMS e por aí vai. Então tinha que melhorar os instrumentos de arrecadação, porque cada R$1 a menos arrecadado do ICMS é dinheiro a menos nas universidades e na educação. Melhorar os instrumentos de combate à corrupção. O Ministério Público de São Paulo, depois de investigar o cartel do metrô, conseguiu levantar para os cofres públicos R$1 bilhão, num acordo judicial feito com as empresas envolvidas no cartel do metrô. Então nós temos que melhorar isso, equipar, melhorar a Polícia Civil, combater a corrupção para levantar dinheiro.